Olá, querido povo de Deus, vamos dar aqui continuidade, às nossas formações. Vamos, para a honra e glória do Senhor, aqui fazer mais um estudo, mais uma formação católica. Então, todos vocês que estão acompanhando aí o canal sabem muito bem que o objetivo desse canal é a evangelização e eu quero postar cada vez mais formações porque há uma necessidade muito grande das pessoas se aprofundar mais. Nós vamos ter hoje como tema a vida espiritual de um intercessor. A vida espiritual de um intercessor. Então vamos entregar desde já a nossa formação aos cuidados de Nossa Senhora, que ela interceda para que tudo seja conforme o querer de Deus. Amém? Eu vou fazer o sinal da cruz aqui, vai sair como se eu estivesse fazendo com a mão esquerda, porque a câmera do celular está a câmera frontal e ela inverte a imagem, tá certo? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eu te entrego esse momento por intercessão de Nossa Senhora, que Maria passe à frente. Nos conceda, Senhor, sabedoria para esta formação. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, ok? Saio com a mão esquerda, mas eu estou com a direita, porque a imagem está invertida. Vamos lá. Eu quero aqui falar sobre a vida espiritual de um intercessor. Gente, todos nós temos que levar muito a sério a nossa vida espiritual. Todos nós, independente de você estar ou não em um ministério, em alguma equipe de serviço, nós temos que levar a nossa vida espiritual a sério. Principalmente nessa época que a gente vive, com tanta perdição no mundo, com tantos desafios. Nossa atualidade, ela cada vez mais aí, desafiante você viver a fé. Então, nós estamos diante de um grande combate espiritual. Uma grande batalha espiritual. E a equipe de intercessão, ela age diretamente nisso. Então, os demônios, eles têm ódio de um intercessor, porque o intercessor, ele realmente trava batalha. Ele vai para cima, ele reza para que as armadilhas do inimigo sejam desmanchadas. Então, meus irmãos, o intercessor ele tem que dobrar a sua atenção. Ele tem que prestar muita atenção na vida espiritual dele, para que ele possa, de fato, ser um intercessor de verdade, Ser um intercessor de verdade. Eu quero me basear aqui no texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aqui na Sagrada Escritura está dizendo que nós precisamos estar alertas, vigilantes, pois o inimigo anda ao nosso redor, como um leão que ruge em busca de uma presa, em busca de pegar e destruir alguém. Então, como que é a vida do intercessor? Ele sabe disso, que o inimigo ele ronda para perder as almas, e ele, com suas armas espirituais, combate esses esforços do inimigo. Tá vendo como é importante o intercessor? Nós tivemos uma formação aqui sobre o que é o ministério de intercessão e agora nós estamos falando sobre a vida espiritual de um intercessor. Ou seja, ele realmente tem ciência do que acontece, de que o inimigo ronda para perder as almas, e o intercessor, ele é aquele escolhido por Deus, é aquele que está no exército do Senhor para combater com armas espirituais o inimigo.
Então o intercessor está dentro de uma guerra, ele está dentro de uma batalha. E esta guerra é que todos nós estamos, né? Mas como eu estou especificando aqui a minha fala para os intercessores, esta guerra ela não para. É o dia inteiro, é 24 horas por dia. Então, às vezes a batalha espiritual vai estar ao seu redor, você na fila de um banco, você na sua escola, no seu trabalho, seja lá onde for, ao redor da gente tem uma luta espiritual. E o intercessor ele sabe disso, ele tem um entendimento disso, e ele vai lá e combate. Então ele é um combatente de fato, né? Ele é um soldado de fato. O intercessor deve estar em comunhão com Deus, sempre que possível comungando Jesus Eucarístico. Olha, a vida espiritual de um intercessor, ela precisa ser muito alimentada, ela precisa ser muito regada. E é primordial, é necessário eu afirmar aqui nesta formação, que, se possível, o intercessor seja alguém de missa diária. Gente, isso não é uma obrigação que, se você não for todos os dias, você vai para o inferno. Não é isso. Nós sabemos que tem preceito de Santo Domingo. Ok. Mas, intercessores, se vocês puderem, se for possível, ir para a missa todos os dias. Todos os dias. Comungar Jesus Eucarístico. Estar intensamente em comunhão. Porque se o intercessor ele não tiver bem fortalecido, o inferno, por ter uma fúria contra você, o intercessor, os demônios por ter uma fúria, porque o intercessor é aquele que desarma as armadilhas do inimigo, né? Aquele que desarma Satanás, aquele que vai na contramão. O inimigo tentando fazer uma coisa e o intercessor vai lá e desmanchando pela força da oração. Aí você imagina o ódio que os demônios têm dos intercessores. Então, se o intercessor não for alguém que alimente a sua fé intensamente, o intercessor ele cai. E ele cai da pior maneira e se destrói. Então tem que estar em comunhão. Tem que estar em uma intensa comunhão com Jesus Eucarístico. Então, intercessores, se possível, se estiver dentro de suas possibilidades, missa todos os dias. Comungar Jesus Eucarístico todos os dias. Isso dá uma força muito intensa. Isso é inexplicavelmente forte. E os intercessores que têm esse amor por Jesus Eucarístico, eles são resistentes ao combate espiritual. Eles são pessoas fortes no combate espiritual pela graça de Deus. Porque a fortaleza vem da graça. Não, intercessor forte não se diz que intercessor, esse cara aí é o cara. Não existe isso. É que ele alimenta. Ele está constantemente alimentando a sua espiritualidade. Então, se possível, missa diária. Deve ser um devoto de Nossa Senhora, que é aquela que passa na frente. Então, uma coisa também que não pode faltar na vida de um intercessor, na vida espiritual de um intercessor, é a devoção à Santíssima Virgem Maria. Você pode perceber, gente, que os intercessores, os que são mesmo ali dedicados, sempre você vai identificar a devoção à Nossa Senhora. E é admirável, porque os intercessores eles ficam horas e horas e horas ali em oração. Eles rezam o Santo Rosário, eles amam rezar e pedir a intercessão de Nossa Senhora. Você vê, o Ministério de Intercessão está reunido em tal lugar, você vai atrás, tem lá uma imagem da Virgem Maria, porque ela é a grande intercessora nossa. Ela intercede pelos filhos de Deus. Ela leva-os a Cristo. Então aqui é algo que não pode faltar de jeito nenhum.
O intercessor ele tem que ser aquele que é próximo da Virgem Maria. Porque a maior de todas as intercessões foi quando Nossa Senhora disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus, que morreu por nós na cruz, ele veio por meio de quem? De Nossa Senhora. Veja, veio por ela. Veio por ela. Então ela é a grande intercessora. Isso é muito belo. Então na vida de um intercessor não pode faltar a devoção a Nossa Senhora. Esta aproximação. Porque é ela quem passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Então o intercessor precisa desta seriedade na intercessão aí na sua vida de rezar por si e pelos outros. Clamar, pedir a proteção de Nossa Senhora. Os intercessores que eu já conheci até aqui, pessoas que são muito usadas por Deus, elas amam a vida de oração e sempre estão ali, diante de uma imagem de Nossa Senhora rezando, porque são pessoas de combate. Intercessores que rezam o rosário todos os dias. Veja, para você ser intercessor, você tem que amar a oração. Como é que a pessoa quer ser um intercessor se ela nem reza direito? Se ela não tem paciência de parar o seu tempo para rezar? Então o intercessor tem que ser essa pessoa que ama a vida de oração. Oração para ele não é um fardo, não é um problema, não. Ele faz por amor. O intercessor precisa suportar a batalha, seguindo o exemplo dos santos. Então a vida espiritual do intercessor, ela tem que estar constantemente aí, sendo alimentada também pela vida dos santos. Por isso que há uma grandiosa importância do intercessor ter o seu santo de devoção. Por exemplo, eu sou devoto de Santa Faustina. Então eu busco muito conhecer a história dela, me aprofundar na história dela para ter ali os exemplos necessários para que eu possa me firmar mais no caminho de Deus. Então, o intercessor ele precisa muito conhecer a história dos santos para que eles sejam exemplos, a serem seguidos. Então, intercessor, você precisa conhecer a história dos santos. Porque aí você vai ver os sofrimentos que os santos passaram, toda a luta espiritual dos santos, para quando você passar pelas suas, você não desistir do ministério. Então o intercessor ele conhece a vida dos santos. Ele busca conhecer a vida dos santos. Até porque os santos ajudam demais, nessa questão do ministério de intercessão. Então precisa ter essa dedicação. Olhar como os santos passaram pelos sofrimentos, pelas tribulações, e assim eu ia alimentando. O intercessor ele vai alimentando a alma dele, alimentando a espiritualidade dele, olhando para a realidade que os santos já vivenciaram. O que os santos já fizeram até aqui, o que eles viveram até aqui. Então, a vida espiritual do intercessor tem que ser muito regada assim, olhando para como os santos regaram a fé deles, como os santos se dedicaram a Deus. Na Patrística Clemente aos Coríntios, está escrito assim: os que suportaram com confiança herdaram glória e honra, foram exaltados e Deus os inscreveu no seu memorial pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que interessante. Os que suportaram. O intercessor, ele precisa suportar a batalha. Ele precisa estar intenso na sua vida de oração. Ele precisa estar intenso não apenas com seus sentimentos, mas com a razão de ser católico, de ser um intercessor, para ele suportar a batalha. Porque se for um intercessor que ele não alimenta, que ele não cresce na espiritualidade, ele não reza direito, ele não lê, ele não busca saber as histórias dos santos, o que é que acontece? Vai ter uma hora que ele não vai suportar a luta. Ele não vai suportar.
Então, ó, os que suportaram com confiança, no intercessor ele precisa ser confiante que realmente oração faz algo diferente acontecer. Que realmente a sua oração é ouvida por Deus. E que as graças de Deus são derramadas. Então tem que ter confiança. Os que suportaram com confiança herdaram glória e honra. Foram exaltados e Deus os inscreveu no seu memorial pelos séculos dos séculos. Veja, precisa ter se suportar. Por que eu falei sobre a questão de conhecer a vida dos santos? Porque quando a gente olha para tudo que eles sofreram, a gente olha às vezes assim para si mesmo e diz: puxa, eu não sofri nem a metade disso aí. Eu não passei nem pela metade disso aí. Então, o intercessor ele tem que ser aquela pessoa que suporta, que aguenta, que sempre está sendo alimentado. Olha só como é que o intercessor pensa. Poxa, eu vou aqui alimentar minha fé, vou ver aqui a história desses santos cheios. Vou aqui alimentar minha fé, vou fazer uma oração, vou visitar o Santíssimo, vou ler um livro bom, vou fazer uma caridade, alguma coisa. Ou seja, o intercessor ele precisa alimentar demais, sabe por quê? Porque ele está ali, ó, rezando, intercedendo, né? E isso é cansativo, isso é difícil, isso é doloroso. Então, se não se alimentar e na espiritualidade, uma hora ou outra, cai. O que existem de intercessores que foram perseguidos pelo inimigo e caíram e nunca mais voltaram para a igreja, nunca mais voltaram para o seu grupo, são muitos. Muitos, muitos, muitos. Infelizmente. Mas por quê? Porque esqueceram de alimentar a fé. Né? Por isso que eu falei da importância de comungar todo dia, de pedir a intercessão de Nossa Senhora, né? De conhecer a vida dos santos, porque tudo isso é um grande alimento na vida do intercessor. O Salmo de número 33, em outras traduções de Bíblia, é o 34, versículo 5 diz: Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. O intercessor ele é essa pessoa que, sem medo, ele clama, ele reza, ele percebe o que ele precisa transformar em intenção de oração. Tudo que ele vê na rua, tudo que ele vê nos vizinhos, tudo que ele vê, ele vai tentando transformar em oração. Foi como eu disse na primeira formação, né? Então o Senhor vem para tirar esses medos, diz aqui o Salmo. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. O Senhor, Ele responde. A oração do intercessor, ela é respondida sempre. Sempre, de alguma maneira. Deus, Ele pode dizer. Qual é as respostas que Deus pode dizer? Sim, não, agora não, ou simplesmente Ele fica em silêncio. Então aqui estão as 4 possibilidades. Né? Ou ele diz não, ou ele diz sim, ou ele diz agora não, ou ele simplesmente silencia. Isso é muito bonito, né? Isso é muito belo. Então Deus, ele responde sempre. Só que ele responde muitas vezes com o silêncio. Ele responde muitas vezes dizendo, olha, não é agora não. Vai passar mais um tempo para você crescer mais na fé. Então aguenta aí. Então, intercessores, não sejam pessoas que reclamam, não sejam pessoas que... Não. Não seja alguém que empresta a sua boca para o inimigo. Não. Você tem que ser alguém que clama e que os seus medos são arrancados e você realmente se ver como um combatente. Filoteia, na página 402, diz assim: um só dia de devoção vale mais do que 1000 anos de uma vida mundana. Olha só, um só dia de devoção vale mais do que 1000 anos de uma vida mundana. Ou seja, intercessores, nós não devemos ser mundanos.
E o único dia, de devoção, aqui diz, um só dia de devoção vale mais do que 1000 anos de uma vida mundana. Tá vendo o valor de você estar na graça? O único dia na graça vale mais do que 1000 anos pessoa no mundo perdido. Então você tem que estar rezando, você tem que estar clamando, você tem que estar buscando ao Senhor de verdade. Amém? Não abandone o ministério por causa de suas quedas. Tem muitos intercessores que dão deslize, que caem, fica com medo de voltar e abandona tudo, sai de tudo e vira a casa da mãe Joana, né? O inimigo vai lá e destrói tudo. Então a pessoa vai, sai, se perde e o inimigo vai lá e destrói tudo. Então cuidado, seja atento, né? Então não abandone o ministério. Não abandone o ministério. É muito importante que você pare, veja a seriedade do ministério. Caiu, levante. Se desviou, volta para o caminho certo. Só não abandone Deus. Não abandone o caminho de Deus. Nas conferências de São Maximiliano Maria Kolbe, na página 107, vai dizer: devemos sempre levantar-nos, ou melhor, a própria Imaculada levantar-nos das quedas. Está vendo a importância da intercessão de Nossa Senhora? Ela nos levanta das quedas. Ela vem e nos ajuda. Ela é a medianeira de todas as graças, né? Mediadora de todas as graças. Ou seja, ela derrama as graças de Deus sobre nossa vida para nos levantar. Então o intercessor ele tem que amar muito a Virgem Maria, muito mesmo. Criar uma aproximação de fato, de verdade, para que assim ele possa ir se fortalecendo e exercendo bem a sua função de interceder. 2 Samuel capítulo 22, versículo 31 diz assim: este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O que é que o intercessor faz? Procura a proteção de Deus para ele e para a vida de outras pessoas, né? E daí aqui está dizendo, esse Deus faz tudo perfeito, cumpre o que promete. Ele é como um escudo, ele envolve a vida do intercessor, gente. Então, e às vezes o intercessor ele fica ali numa batalha intensa que só Jesus na causa, né? Então Jesus vai lá e bota o escudo na sua frente. Por isso que o inimigo cai por terra. Amém? Vamos aqui para o livro Imitação de Cristo, página 61 da tradução que li, que diz: se queres fazer algum progresso, conserva-te no temor de Deus. O intercessor ele é temente a Deus. Então veja, consciência, ela precisa ir pesando e eu preciso ir entendendo. Será que eu errei isso, Senhor? Pera, vou pensar, vou atrás de um aconselhamento, vou atrás de uma ajuda. E assim a vida do intercessor ela vai ficando mais regada, mais fortalecida. E o intercessor ele passa a vencer as batalhas, né? Então se você quer ter um progresso espiritual, tema a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é ter respeito pelo Senhor. Ter consciência do que você pode e o que você não pode fazer. Do que você, como você deve andar, como você deve se vestir, os lugares que você anda, tudo isso o intercessor precisa ser muito, muito atento. Muito, muito atento. Então tema ao Senhor. Tem alguns pontos que eu preciso mencionar aqui. Minhas muralhas bem fortalecidas, né? O intercessor ele precisa ter suas muralhas bem fortalecidas, entenderam? Ele precisa se proteger, ele precisa proteger as pessoas. Então, quando o intercessor reza, ele fortifica essas muralhas que isola o inimigo, que afasta o inimigo. O inimigo fica tentando penetrar, tentando entrar na vida do intercessor, entrar na vida das pessoas,
Mas se as muralhas forem bem fortalecidas pela força da oração, o inimigo não vence. Segunda coisa, minha fé é renovada. Eu preciso renovar a minha fé. Preciso realmente ficar renovando a minha fé para que eu não entre naquele desgaste espiritual, naquele erro espiritual. E tem muitas pessoas que, quando esfria nisso daí, gente, para cair no mundo é bem fácil. Por quê? Porque o inimigo fica chamando a atenção, o inimigo fica tentando. Então precisa ter esse cuidado, intercessor. Você precisa ter uma fé renovada e você precisa ter... Confusão aqui, gente. Tá vendo? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vocês estão vendo? Eu estava já sentindo um combate espiritual aqui, que foi muito difícil para mim gravar essa formação. E aqui eu falando, ó, que tem a luta ao nosso redor, tá vendo? E aí dois homens aqui na rua discutindo, um falando palavrão contra o outro. Isso é confirmação para você entender, ó, como o inimigo ele se levanta contra o intercessor. Ele fica furioso, porque aquele que intercede, aquele que se coloca em posição de intercessor, ele está batalhando. A luta é intensa. A batalha é intensa. Nós temos que estar alertas. E vamos continuar desarmando o inimigo. Não pode ter medo, não. E as graças que acontecem, os testemunhos que acontecem, gente, é lindo demais. São muitos testemunhos que, por causa da intercessão, da vida de oração, como é lindo presenciar as graças que são derramadas na nossa vida, por causa que a gente intercede, por causa que a gente reza. Ó, eu digo para muita gente, você está passando por um problema X e tal, você vai vencer isso aí pela força da oração. Lógico que é orar e trabalhar, né? Também tem que dar testemunho, tem que ter coerência, tem que ter postura. Mas o que vai te fazer vencer é a oração, é a comunhão, é se comunicar com Deus constantemente. Amém? Olha, outro ponto é que a minha missão tem que estar em movimento. O intercessor, gente, ele tem que ser alguém que se movimenta. A missão dele é essa. Ele tem que ter um mover pela vida de oração, mas ele também tem que ser alguém missionário. Sabe? É muito bom quando um intercessor ele chega para outra pessoa e diz assim, vamos rezar juntos? O texto da misericórdia, ou o rosário, seja lá qual for a oração, vamos rezar juntos. Veja, ele está movimentando a missão dele. Ele está movimentando o ministério dele. Então, uma das características que não pode faltar no intercessor é que ele tem que ser um chama para rezar. Ele tem que ter essa dedicação de chamar as pessoas para rezar. Ele tem que ser alguém que, tipo assim, as pessoas olhar para o intercessor e já tem que ver a oração dele, sentir a oração dele. Entenderam? Minha obediência inegociável. Preciso ter uma obediência a Deus. Preciso estar vigilante. Evitar as ocasiões de queda, porque o que é que acontece? Quando você é um intercessor, o inimigo tem todo um investimento para lhe destruir. Então ele vai tentar lhe enfraquecer para ele conseguir isso. Porque se ele não conseguir te enfraquecer, ele não te destrói, porque você está protegido. Você está rezando, você está comungando, você está firme na caminhada. Então o inimigo não consegue lhe destruir. O inimigo não consegue acabar com a sua vida. Agora, se você passa a relaxar e passa a desobedecer a Deus em pequenas coisas, entenda,
Às vezes uma pequena rachadura numa casa, se aquela rachadura demorar muito tempo, ela vai crescendo, 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 depois vira uma demolição, ela cai por terra. Então o intercessor ele tem que ser uma pessoa obediente. E tem que ser algo inegociável. Pode ser quem for te chamar para o pecado, renuncia em nome de Jesus Cristo. Renuncia. Você é o intercessor, você tem muita responsabilidade espiritual e você não pode se comportar e fazer o que vier, o que der na telha. Tá? E, por fim, a felicidade concreta. O intercessor ele é feliz. Eu vejo nitidamente a felicidade na vida de um intercessor. Eu vejo nitidamente. Felicidade intensa na vida do intercessor. Por quê? Porque ele vai rezando, se fortificando a vida das pessoas, vai alcançando graças, aí aparecem testemunhos, aparecem vitórias, e você se alegra por você ter rezado por aquilo. Poxa, eu rezei, coloquei diante de Deus e deu certo. Meu Deus, obrigado por ter ouvido a minha oração. Então, gente, o servir a Deus nos faz pessoas felizes. Nada consegue superar a felicidade que há em servir a Deus. Amém? Então, essa formação é sobre essa questão da vida espiritual do intercessor. Ele precisa levar a sério, muito a sério. Amém? Espero que essa formação tenha lhe ajudado. Faça suas anotações, não esqueça, tá bom? Na descrição desse vídeo vai estar o meu contato de WhatsApp para você que quer comprar o nosso material de estudo de apologética, que eu escrevi livros respondendo aos ataques protestantes, são livrinhos, e-book, né? Eu envio para você por internet mesmo. Então você que quer comprar para ajudar a nossa missão também, eu agradeço. E tem o Pix da nossa missão, né? Pix da nossa missão, está na descrição desse vídeo. Você pode aí ajudar, certo? O meu número de telefone é DDD 85 996890098. Até então é esse número, né? DDD 85 996890098. E o Pix, para ajudar a nossa missão, é o meu CPF 606-930-723-26. Amém? Deus abençoe, Nossa Senhora nos guarde e nos proteja, assim seja. E compartilhe essa formação em todos os grupos católicos e vamos juntos continuar estudando. Salve Maria.